Olá, o meu nome é José Henrique Piantekeves, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu vou apresentar o trabalho Uma proposta de ferramenta de análise do panorama brasileiro do ensino por investigação. Esse trabalho vem sendo desenvolvido como projeto de pesquisa de iniciação científica e ele é orientado pelo professor Dr. Alex Beluco do Carmo. Antes de falar sobre a ferramenta propriamente dita, eu acho interessante traçar, pelo menos em termos mais gerais, o que é o ensino por investigação. Ele se trata de uma abordagem didática que é apresentada como uma alternativa ao chamado método tradicional de ensino, que é aquele método no qual o professor tem mais responsabilidade pelo que ocorre dentro de sala de aula e cabe ao aluno mais um papel de espectador desse processo educacional. O ensino por investigação ele propõe justamente, por meio de atividades que são idealizadas com esse objetivo, que o aluno passe a ter um maior protagonismo no processo educacional. Ou seja, ele assume um papel mais ativo dentro da sala de aula e isso resulta em ele ter mais responsabilidade pela construção do seu próprio conhecimento. Como a gente observa essa alteração no papel do aluno, espera-se também que ocorra uma alteração no papel do professor, que antes ele tinha toda essa responsabilidade e agora ele passa a atuar como um mediador, ou seja, um orientador do aluno no decorrer das atividades que são propostas. Embora esses sejam termos que são bastante trabalhados na literatura, ainda não existe uma definição mais precisa do que é o ensino por investigação. Isso ficou evidenciado no artigo de 2004 do Abdel Khalik e colaboradores, que foi escrito com base em dados obtidos em um simpósio internacional com o tema de pesquisa no ensino de ciências, e esses dados foram extraídos a partir de entrevistas com 6 participantes, representando 6 nações diferentes, e esses participantes foram questionados sobre a forma que as práticas investigativas eram concebidas nos seus currículos nacionais. Com base nas respostas desses participantes, foi possível então perceber que existem uma série de dicotomias na interpretação do que é o ensino por investigação. A gente conseguiu então estruturar essas dicotomias em atividades que possuem a visão da investigação como um meio, ou seja, ela é um meio pelo qual se justifica o conhecimento que é proposto naquela atividade, e existe também as atividades que propõem a investigação como um dos objetivos de aprendizagem em si. Por meio dessas dicotomias que estão apresentadas no quadro 1, foi então possível obter essas 7 categorias de análise ilustradas no quadro 2. E para cada uma dessas categorias de análise foi construída uma caracterização condizente com a base teórica de como que essa categoria é apresentada numa atividade que contemple a ciência como um meio e em atividades que contemplem a ciência como um objetivo. É importante ressaltar que a forma como essa ferramenta vem sendo construída é que ela não seja utilizada de uma forma algorítmica e que muitas vezes até dispense a interpretação do usuário. Não, ela foi idealizada com o objetivo de fornecer ao usuário alguns pontos de análise que são interpretados e comparados com essas descrições dicotômicas que foram apresentadas, de modo que isso oferece uma análise qualitativa mais precisa daquela atividade que está sendo analisada. O objetivo desse projeto de pesquisa, além do desenvolvimento dessa ferramenta, é a utilização dela para buscar uma compreensão mais aprofundada de como que o ensino por investigação é trabalhado dentro de salas de aula brasileiras. Para isso está sendo feita uma busca e análise de artigos publicados nos últimos 5 anos em periódicos nacionais, com classificação entre A1 e B2 pelo sistema Qualiscapes. Esses artigos que contenham descrições de atividades investigativas e não apenas na área da física, mas no ensino de ciências como um todo. E conforme foi comentado, esse trabalho de análise ele já vinha sendo feito, inclusive ele foi utilizado como processo de validação dessa ferramenta que foi apresentada. E ele apresentou resultados bastante satisfatórios e com análises bastante interessantes dessas categorias que foram propostas. Até o momento, pela quantidade de artigos que foi analisada, ainda não é possível identificar uma predominância na ciência, na visão de atividades que tenham a ciência como um meio ou da ciência como um objetivo, indicando então que é necessária a continuação desse aprofundamento teórico, a busca por mais artigos que explicitem, né, sequências investigativas e atividades investigativas propostas dentro das salas de aula brasileiras, para a gente ter uma amostragem mais ampla e com isso ter uma melhor base de dados para poder fazer essa análise e obter uma conclusão mais concreta. Aqui são as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento da ferramenta apresentada. Muito obrigado.